Queridos irmãos, graça e paz. Estamos alegres, irmãos, em podermos retornar aos nossos trabalhos presenciais, ainda que com muitas restrições, com muitas limitações, não apenas no que diz respeito ao número de pessoas presentes, mas também até mesmo ao nosso convívio aqui internamente. Você que nos acompanha pela internet, pelo nosso canal no YouTube ou pela nossa página no Facebook, não visualiza, mas nós temos um grupo bem compacto, até porque dentre a limitação que nós colocamos em termos de números, a chuva, que caiu justamente agora no período antes do culto e no início do culto, certamente inibiu muitos irmãos ou alguns irmãos que fizeram suas inscrições para estarem aqui presencialmente, mas nós temos um grupo aqui bom, que já nos possibilita ter essa sensação do culto presencial, de não apenas nos reunirmos e pregarmos, não é para apenas uma imagem, uma tela de um celular ou de uma câmera, mas de fato convivermos, não é, e olharmos para pessoas, estarmos nesse momento, como a Adê disse, né, Adê? Esse era um momento aguardado, esperado, não é, por todos nós. Eu sei que você que está em sua casa também aguarda, anela e deseja esse momento de estar aqui presente. Eu vi alguns queridos irmãos, especialmente aqueles que estão aí acima dos 60 anos, que inclusive, diga-se de passagem, são os assíduos aos trabalhos da igreja, tanto semanais como dominicais, e certamente estão com os seus corações apertados, não é? Em virtude da impossibilidade de estar presente aqui. Mas nós cremos, irmãos, e acreditamos que isso um dia passará, um dia terminará. O que nós precisamos é de fé, de esperança, de paciência, de continuarmos crendo no nome do nosso Deus e naquilo que o nosso Deus pode assim nos proporcionar, pode fazer em nossas vidas. Então, Deus nos abençoe, uma alegria rever os irmãos que estão aqui presentes, que Deus abençoe. Tanto tempo, alguns a gente se encontrou recentemente, em virtude do culto que a gente fez aqui do município. Outros fazia muito tempo, eu acho que desde o momento que suspendeu presencialmente, eu não tinha me encontrado, talvez em algum momento outro pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas não presencialmente. É bom reencontrar os irmãos. Espero que nesse retorno, aos poucos, a gente vá se reencontrando e partilhando dessa experiência difícil que a gente está vivenciando, mas certamente com a possibilidade de muito aprendizado, de muito crescimento. E eu quero, queridos irmãos, nessa noite, nesse primeiro culto nosso presencial, inclusive dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, que não faz parte da nossa igreja, mas que nos acompanha. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que o Senhor fale ao seu coração através da sua palavra. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Colossenses e nós vamos retomar o início, ou vamos retomar a exposição de Colossenses que nós começamos no início deste ano. No início de 2020, nós então começamos a trabalhar a carta aos Colossenses e paramos no capítulo de número 2, versículo de número 5, quando foi o último culto presencial no domingo à noite, dia 15 de março. E hoje, dia 5 de julho, a gente está então recomeçando os cultos presenciais e eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre a carta de Colossenses e quero convidá-los para que a gente medite no capítulo 2, hoje versículos 6 e 7. E assim, domingo após domingo, nós iremos dar continuidade
a nossa exposição aqui em Colossenses, capítulo, a carta inteira, e hoje, durante alguns dias, no capítulo de número 2. Colossenses 2, versículos 6 e 7, nos diz assim o texto, vamos ler juntos, a uma só voz. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Eu sei que o grupo é pequeno, mas dá para sair um volume maior. Eu pelo menos estava com saudade dessa leitura em uníssono ou responsiva. Vamos ler de novo agora bem forte. Vamos lá? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão significativo na nossa vida, na vida da nossa igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos edificando através da tua santa palavra. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, mesmo em tempos difíceis, não perdermos a esperança, mas mantermos viva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa de que o Senhor nos concederá dias melhores. Se porventura esses dias não forem aqui na terra, o serão na tua presença, onde todos nós anelamos um dia estar definitivamente. Por isso, ó Deus, nos edifica, nos consola, nos conforta, nos exorta, nos encoraja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós vamos retornar ao nosso estudo sobre essa carta e, para tanto, eu gostaria de, aqui a título de introdução, recordarmos um pouquinho sobre aquilo que nós já estudamos até essa parte do capítulo 2, versículos até o 5, do 1 ao 5. Necessário nós nos recordarmos que essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, e é escrita pelo apóstolo Paulo à semelhança de outras 3 cartas: a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a carta a Filemon. Essas 3 cartas unidas a Colossenses fazem parte daquilo que é chamado de cartas da prisão. São 4 cartas que Paulo escreve durante o seu período de aprisionamento. E onde é que Paulo estava preso quando ele escreveu essas cartas? Paulo estava preso na cidade de Roma, por volta do ano 60, 61, 62, depois de Cristo. E essa é a primeira prisão que Paulo passa, chamada de prisão domiciliar. Paulo estava preso numa casa, onde ali havia uma guarda que estava diuturnamente vigiando o apóstolo, para que ele não pudesse, inclusive, fugir. E Paulo recebe, enquanto está lá preso em Roma, a visita do pastor e também do fundador da igreja de Colossos, um homem chamado Epáfras. Paulo nunca foi à cidade de Colossos, Paulo não conhecia os irmãos ali de Colossos, mas por intermédio do seu ministério na cidade de Éfeso, que ficava próximo a Colossos, durante 3 anos que Paulo passou naquela cidade, provavelmente Epáfras, em uma das visitas à cidade de Éfeso,
teve o contato com o apóstolo, ouviu o evangelho de Cristo, teve os seus olhos desvendados e abertos, e ao regressar para Colossos, ali ele proclama o evangelho de Cristo Jesus. A partir da vida de Epáfras, nasce uma igreja, a igreja de Colossos. E ao que tudo indica, queridos irmãos, essa igreja caminhava muito bem. Essa igreja não se deparava internamente com muitos problemas, com muitas dificuldades. Do ponto de vista das igrejas do Novo Testamento, Colossos era uma igreja saudável, era uma igreja que estava caminhando bem. Todavia, havia um surgimento de algo preocupante para Epáfras, como líder, como pastor daquela igreja, mas também para Paulo, ao tomar conhecimento via Epáfras do que ali estava acontecendo. E o que era que preocupava o apóstolo Paulo e Epáfras? Era o surgimento de uma heresia chamada de heresia de Colossos, que era uma coletânea de pontos do judaísmo, da filosofia grega, do embrião do gnosticismo, do misticismo, do ascetismo. Tudo isso estava fazendo parte dessa heresia colossense, de modo que Epáfras se preocupa e também Paulo se preocupa e escreve essa carta, ao que tudo indica, utilizando-se de Timóteo como seu amanuense. O que era o amanuense? Era uma espécie de secretário particular. Era alguém que estava ali ao lado de um escritor, e ele muitas vezes impossibilitado de escrever, o amanuense escrevia enquanto ele ditava, enquanto ele dizia o teor da carta, do escrito. Provavelmente Timóteo foi esse, serviu aqui nesse momento como um amanuense. É tanto que Paulo na introdução diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Provavelmente então Timóteo tinha quem redigiu, mas quando a gente chegar no capítulo de número 4 dessa carta, nós vamos perceber Paulo fazendo referência à sua saudação, dizendo que a saudação era de próprio punho. A saudação foi feita pelo próprio apóstolo, numa demonstração clara de que tudo aquilo que Timóteo tinha escrito era validado, era autenticado pelo próprio apóstolo, porque ele imprime então a sua própria saudação, a sua própria escrita, a sua própria letra. E aí Paulo, diante desse problema que surgia e que ameaçava a igreja de Colossos, escreve essa carta, queridos irmãos, para combater aquele ensino, e nós vamos ver na sequência do capítulo de número 2 quais eram os ingredientes problemáticos da heresia de Colossos, aos quais Paulo naturalmente confronta. Mas ele introduz a carta, e a gente então estudou sobre isso nos primeiros versículos do capítulo de número 1, e até mesmo aqui já nos primeiros versículos do capítulo 2, Paulo começa a combater essa heresia mostrando a supremacia de Cristo, mostrando a suficiência de Cristo, mostrando que não havia necessidade de acrescentar absolutamente nada para a salvação, porque Cristo era suficiente para salvar o pecador. Quando Paulo contempla aquele ensino ameaçador que queria falar de algo mais além de fé em Cristo para a salvação, ele naturalmente escreve essa carta e confronta aquele ensino. Prova é que a gente estudou nos versículos de número 15 até o versículo de número 20 do capítulo 1, esse momento em que Paulo faz um hino, e na visão de muitos estudiosos do Novo Testamento, o hino mais belo, mais completo, mais pleno a respeito de Cristo e da sua obra. É quando ele então diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o primogênito sobre toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse, queridos irmãos, é, sem dúvida alguma, um hino belíssimo a respeito da pessoa de Cristo e a respeito da sua obra. Essa verdade aqui deveria ser suficiente para blindar e proteger os crentes de Colossos quanto ao falso ensino que surgia ali entre aqueles irmãos. Então Paulo aqui, queridos, traz uma ideia interessante para a gente. E a ideia de Paulo é como combater o falso ensino, como não ser seduzido pelo falso ensino. Qual era a maneira da igreja ser fortalecida, blindada, protegida, de modo que o falso ensino não tivesse espaço. E aí Paulo mostra que a maneira é justamente ter a compreensão correta a respeito da verdade do Evangelho. Eu sempre costumo lembrar aos queridos que uma pessoa que trabalha no banco, que trabalha com dinheiro em espécie, para que ela tenha a capacidade de distinguir a nota falsa, se faz necessário não ela ser uma especialista na nota falsa, mas uma especialista na nota verdadeira. Ela precisa conhecer profundamente a nota verdadeira, porque no manusear a nota falsa, de imediato essa pessoa vai identificar que aquela nota é falsa. Da mesma maneira com o Evangelho, para que imediatamente identificamos o falso ensino, imediatamente identificamos a heresia, nos é necessário conhecer a verdade. Nos é necessário conhecer o Evangelho de Cristo. Então, nós vemos Paulo tratar sobre isso durante essa carta inteira, e já vimos no capítulo de número 1. Mas é interessante, queridos, quando nos voltamos para os versículos 6 e 7, porque a partir de agora Paulo vai adentrar esse aspecto mesmo do combate, do confronto ao falso ensino. É interessante, Paulo usa uma expressão aí no versículo 6, e eu quero que você observe comigo. Percebam que ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Paulo está aqui, queridos, se reportando ao momento inicial da vida, que é da conversão. E esse verbo aí que Paulo utiliza, como recebestes Cristo Jesus, ele traduz a seguinte ideia: é receber através da transmissão ou do ensino. E é o equivalente ao termo rabínico usado para a transmissão da tradição. Paulo então está dizendo: ora, irmãos, como recebestes Cristo Jesus. Como foi que vocês receberam Cristo Jesus? Provavelmente se referindo especialmente aos crentes ali de Colossos, ao ouvirem por Epáfras o Evangelho de Cristo, como vocês receberam esse Evangelho. E aí Paulo faz as recomendações seguintes, mas o que eu queria enfatizar introdutoriamente aqui, olhando para o versículo de número 6, é o mesmo conceito que o apóstolo Paulo desenvolve lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, quando ele diz: e assim,
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, quando vocês ouviram o Evangelho, quando vocês ouviram a instrução, quando vocês ouviram a pregação fiel da palavra, vocês creram nele. Nesse momento vocês receberam a Cristo. Paulo está aqui, queridos, tratando daquele tema tão caro para ele, que é o modo pelo qual o pecador conhece e recebe a Cristo, a pregação da palavra e a pregação fiel das Escrituras. Vocês receberam Cristo, vocês ouviram dele, vocês creram nele, vocês foram selados com o Espírito da promessa, conforme ele trabalha na carta aos Efésios. Agora que vocês têm Cristo, há necessidade de vocês terem o fortalecimento espiritual. E queridos, a partir disso eu quero convidá-los para que a gente medite sobre um tema. E o tema é estar em Cristo. Em primeiro lugar, estar em Cristo é tê-lo como razão da vida. Observem o versículo de número 6 comigo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, ou seja, como vocês se converteram, como vocês foram alcançados pela graça de Deus, quando vocês ouviram esse evangelho transformador de Cristo, assim agora andai nele. Assim agora andai nele. Algumas questões aqui a respeito desse verbo andai. Primeiro, esse verbo está no tempo presente. E o tempo presente sempre indica uma ação habitual, uma ação contínua, uma ação permanente. Vocês receberam a Cristo, todos os dias agora, vocês devem andar nele. Outra questão que Paulo mostra através desse verbo é que ele está no modo imperativo, exprimindo uma ordem, um mandamento. Não era apenas um conselho, uma dica, orientações de como viver de forma que agrade a Cristo. Não, Paulo está dizendo, queridos, se vocês querem andar de acordo com, ou se vocês querem viver para a glória de Deus, vocês precisam andar em Cristo, andar de acordo com aquilo que ele ensina, porque justamente, queridos, é esse o significado do verbo andar. O que é que significa andar? A ideia aqui do verbo é comportar-se. E o que Paulo quer dizer é que aqueles irmãos deveriam conduzir as suas vidas, andar, ou seja, se comportar de acordo com as verdades que eles ouviram outrora, quando receberam a Cristo. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Naquele momento vocês não ouviram a verdade do Evangelho? No momento que vocês receberam, no momento em que vocês creram e receberam Cristo por meio de sua palavra, por meio de seus ensinamentos. Agora, comportem-se de acordo com esses ensinamentos. Andem de acordo com essa palavra. Andem de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, não de acordo com os ensinamentos heréticos desses falsos mestres que estão tentando perturbar vocês, mas de acordo com o Evangelho da graça de Cristo. Paulo, queridos irmãos, sempre confronta o falso ensino, mostrando que a necessidade da igreja se apegar firmemente às verdades do Evangelho. Quando ele escreve, por exemplo, a sua carta às igrejas do sul da Galácia, Paulo diz: quem foi que vos seduziu?
quem foi que vos encantou? Quem foi que vos fascinou? Para que vocês tão rapidamente migrassem do evangelho, que não é o evangelho, para um outro evangelho. Mostrando que aqueles irmãos deveriam estar firmados, fundamentados, solidificados no evangelho de Cristo Jesus. E andarem, viverem de acordo com esse evangelho que um dia eles receberam, que um dia eles creram quando a pregação naturalmente foi feita. Segunda verdade, queridos, estar em Cristo é tê-lo como base, como razão da vida, mas estar em Cristo é nele criar raízes profundas. Observem comigo o versículo de número 7, Paulo então agora diz, nele radicados. Nele radicados. O verbo radicado aqui, queridos, ele é um verbo utilizado de forma metafórica ou comparativamente. Qual é a imagem que Paulo tem quando usa essa expressão, nele radicados? É a ideia de uma árvore, que tem o seu tronco, que tem os seus galhos, que tem as suas folhas, mas uma árvore não se avalia apenas pela parte externa, visível. A árvore se avalia pelas suas raízes, se estão profundas, para dar sustentabilidade, segurança àquela árvore. E aí Paulo usa essa metáfora para dizer, olha, a semelhança de uma árvore, que para permanecer em pé, para permanecer firme, para não cair com qualquer ventania que vier contra ela, ela precisa ter raízes profundas, porque são essas raízes profundas que dão sustentação, que dão resistência à árvore, para que os ventos fortes soprem contra ela e ela permaneça em pé. Os cristãos, nós, Paulo diz, somos chamados também a criarmos raízes em Cristo e em sua palavra. Percebam, queridos, que Paulo desenvolve essa mesma ideia quando ele escreve a carta aos Efésios, dizendo que os crentes precisam ter essa maturidade cristã, essa firmeza, essa solidez, estar de fato enraizados em Cristo, em sua palavra, para que eles não sejam comparados a uma criança agitada, levada de um lugar para outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento herético, errado. Mas se tivessem raízes profundas em Cristo, em sua palavra, os ventos de doutrina podem até soprar, mas não vai derrubar, porque as suas raízes estão profundas. E as raízes profundas dão sustentabilidade, segurança, resistência àquela árvore para que ela não caia. Está em Cristo, em terceiro lugar, queridos, é sobre ele construir o edifício da existência. Está em Cristo é tê-lo como razão da vida, está em Cristo é nele criar raízes profundas, está em Cristo é sobre ele construir o edifício da existência. Paulo sai da metáfora da árvore e agora ele vai para a metáfora de uma construção civil. E a palavra que Paulo utiliza aqui é edificados. É a ideia de uma construção, é a ideia de um edifício, de uma construção civil. E da mesma forma que uma árvore, ela não pode ser avaliada a sua resistência, a sua segurança, a sua firmeza pelo exterior, mas pelas suas raízes. Um edifício pode até encantar alguém,
pela sua aparência, pela sua ornamentação, pela sua pintura, pelos ornamentos que ele tem externamente. Mas o que mostra a resistência, a durabilidade, a segurança de um edifício não é a sua ornamentação, não é a sua arquitetura externa, mas é o seu alicerce, é o seu fundamento, é a sua base. Dessa forma, Paulo então admoesta os crentes a construírem as suas vidas sobre um alicerce, sobre um fundamento firme, que é Cristo Jesus também. Uma construção só resiste, só prevalece, só permanece diante das intempéries naturais, se o seu alicerce, se o seu fundamento for firme. Nos recordemos, queridos, das palavras do Senhor Jesus escrevendo lá em Mateus, ou registradas por Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, quando Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um insensato, um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Paulo diz: queridos, construam, ergam o edifício da vida de vocês sobre Cristo. Esse fundamento vivo, firme, inabalável. Eis a razão pela qual o salmista usa a expressão que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Permanece, prevalece, não cai, não desmorona, porque o seu fundamento, porque o seu alicerce é firme. E por fim, queridos, quarto lugar, Paulo nos mostra que está em Cristo, é sobre ele estabelecer a fé. Observem a parte final, quando Paulo diz: nele erradicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. O verbo confirmado aqui, ele traduz a ideia de firmar, estabelecer, fortalecer. E como a gente disse, é um verbo no presente, ele traz sempre a ideia de estar mais e mais estabelecido, estar mais e mais firmado, fortalecido na fé em Cristo Jesus. E aí, queridos, observem que Paulo diz: a fé tal como fostes instruídos. Paulo não está falando de fé aqui como aquele sentimento abstrato, impalpável. Paulo está falando de fé aqui como algo concreto, algo palpável. E como essa fé, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Quando eles foram instruídos? Quando eles receberam a Cristo. E a partir do momento em que receberam a Cristo, eles foram ensinados, foram doutrinados nessa fé que é o Evangelho. Então estejam firmados, fundamentados, estabelecidos, não em areia, não em ventos de doutrina, não em modas que se apresentam todos os dias, mas firmados, solidificados, estabelecidos no Evangelho de Cristo Jesus. Lindhoft, ele diz que fé é o cimento da construção. Percebem, queridos? Fé
é o cimento da construção. Enquanto está sendo construída, erguida erguido o edifício, a fé é o cimento dessa construção. E aí o apóstolo Paulo então diz que nele radicados, edificados, firmados, estabelecidos, como foram ensinados, transbordando com ações de graças. Transbordando com ações de graças. Lembrando que eles receberam a Cristo por causa da graça de Deus. Que eles receberam a Cristo por causa do amor de Deus. E que agora eles têm a oportunidade de se comportar, de andar, de viver de acordo com essa graça que fora manifestada na vida deles, tendo sempre Cristo como primazia, criando raízes profundas, construindo sobre um firme fundamento e a cada dia sendo fortalecidos na fé. Queridos, como nós podemos aplicar essas verdades às nossas vidas? Eu começaria dizendo que a gente precisa, à semelhança de Paulo, entender que Cristo é a razão, é o motivo da nossa vida. Desde o momento, queridos, que um dia o Evangelho nos alcançou, o Evangelho nos transformou. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Por isso não me envergonho do Evangelho, já dizia o apóstolo. Um dia esse Evangelho alcançou a minha vida, alcançou a sua vida. A partir desse momento, queridos, a cosmovisão, a visão nossa da existência do mundo, ela muda. Porque agora não são os nossos sonhos, não são as coisas materiais que nos movem, mas é Cristo. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o motivo do nosso viver. E eu fico me lembrando do apóstolo Paulo, quando no mesmo período, nesse ano aí de 60, 61, 62 depois de Cristo, que ele escreveu essa carta pela visita de Epáfras, mas que ele escreveu a de Filipenses pela visita de Epafrodito. Ele no capítulo 1 de Filipenses, versículo 21 diz: portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que Jesus era a razão da sua vida, que Jesus era o motivo do seu existir. Se eu continuar vivo, é para Cristo, para a glória dele. Mas se eu morrer, é lucro, porque eu estarei para sempre na presença dele. Queridos irmãos, nós também devemos viver dessa maneira, tendo Cristo como o Senhor da nossa vida, como a razão da nossa vida, como motivo da nossa existência, a glória dele, o louvor dele, a vontade dele. As coisas materiais, elas nos são acrescentadas. Os nossos sonhos, eles nos são realizados primeiramente se nós nos satisfizermos em Deus. Diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrademo-nos primeiro do Senhor, estejamos realizados no Senhor, e quando os nossos sonhos se concretizarem, eles servirão apenas para a glória de Deus e não para um usufruto egoísta, materialista e carnal. Nossas raízes, queridos, estão firmadas, fincadas sobre quem? Sobre o quê? Qual é o fundamento, o alicerce, a base pela qual nós estamos construindo a nossa vida? Deixa-me dizer algo, e você que me acompanha em casa, escute também. Mas eu me recordo quando, dia 15 de março, se os irmãos
tiverem uma boa memória vão também se lembrar. Eu já falava de manhã e à noite sobre a iminência de nós suspendermos os trabalhos presenciais. Mas naquele dia e naquele momento parecia-nos algo muito distante ainda. Não imaginávamos que já na quarta-feira à noite o Conselho da Igreja decidiria suspender e posteriormente o próprio Estado e município decretar uma espécie de lockdown rapidinho de uma semana, onde parou e fechou tudo. Eu me recordo nesse período de lá para cá, inclusive em um momento ou outro, tendo convívio com outros líderes religiosos, a preocupação no sentido de, e quando voltar presencial, o povo debandou. O povo não vai mais querer voltar à vida congregacional. O povo vai pensar que dá para ficar em casa, ser crente em casa, só assistindo pelo smartphone, pela TV. E eu fiquei a refletir, queridos irmãos, que isso acontecerá com aqueles que fincaram, que edificaram, que criaram as suas raízes, não na palavra de Deus, mas em preferências humanas, em filosofias humanas, em desejo apenas que Cristo seja um realizador dos nossos sonhos e não Cristo como o Senhor da nossa vida, porque se a nossa fé estiver fincada, fundamentada, enraizada na palavra de Deus, mesmo que venhamos a passar muito mais tempo sem nos vermos presencialmente, quando um dia pudermos fazê-lo, nós voltaremos, porque entendemos que a palavra de Deus nos diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, não abandonaremos o Senhor, porque as coisas estão indo de mal a pior. Pelo contrário, quer na vida, quer na morte, já dizia o apóstolo Paulo, somos do Senhor Jesus. Somos chamados, queridos irmãos, a edificar a nossa vida sobre Cristo, sobre a sua palavra, esse alicerce inabalável, indestrutível. Quem edifica, quem constrói a sua casa, a sua vida sobre Cristo, vem os ventos, vem a tempestade, sopra com ímpeto contra ela, mas ela não cai, porque está edificada sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre Cristo Jesus. Não edifiquemos a nossa fé, a nossa vida sobre a areia, porque isso, com certeza, quando os ventos, as chuvas vierem, a ruína será grande. Nossa fé, queridos, deve estar estabelecida na verdade do Evangelho, de quem Cristo é. E o Evangelho é Cristo. Por isso que Paulo, então, trata dessa carta, e o tema central dessa carta é a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Tudo isso, queridos, deve ser praticado, vivenciado por nós com gratidão em nosso coração. É assim que Paulo termina esse versículo de número 7, transbordando, crescendo em gratidão, em louvor ao Senhor. Primeiro, por algo que nós recebemos sem merecer, a salvação. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, versículo 13. Antes nós éramos inimigos, distantes, e agora Ele nos aproximou e nos tornou amigos, filhos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também gratidão, porque todos os dias nós temos desfrutado do cuidado, da provisão, do amparo do nosso Deus. E eu quero concluir fazendo uma pergunta muito objetiva a você nessa noite. E a minha pergunta é: você está em Cristo? Da vida está em Cristo, é nele criar raízes profundas. Está em Cristo, é sobre ele construir o edifício da existência.
está em Cristo, é sobre Ele estabelecer a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.